Irmãos, o Espírito Santo do Senhor Jesus é sobre mim não só para revelar os segredos, os mistérios do Pai em nossos dias, mas o Espírito Santo da verdade, da justiça e do correto juízo de Deus é sobre mim para promover a restauração da vinha do Senhor, promover a restauração da coroa e do trono de Davi por mim mesmo como filho biológico de Davi para esse tempo ou época, os dias de hoje. Portanto, irmãos, vamos então à revelação não só dos dias da semana pelo calendário gregoriano ou judaico ou hebraico de Jerusalém ou de Israel, a igreja prostituta, caída e divorciada de Deus, porque conforme a imutável palavra do Senhor, Deus deu carta de divórcio para sempre a toda a nação pecaminosa de Israel, ainda nos dias do rei Josias, por meio do profeta Jeremias, capítulo 3, né? Portanto, assim fala Deus, assim diz o Senhor, por meu intermédio a esta igreja de Cristo, o corpo de Cristo, ainda junto e misturado com o joio de toda a terra em nossos dias desde ontem. Ou seja, até que venha o selamento e o batismo, com a lei de Sião, com o novo nome do Pai herdado ao Filho pelo próprio Filho em nossos dias, porque só depois do selamento, só depois do batismo da igreja de Cristo, ainda no deserto em nossos dias, é que virá o primeiro ai da grande tribulação de 3 dores. E o primeiro ai ocorrerá no período de 5 meses, conforme Apocalipse capítulo 7, versículo 2, Apocalipse capítulo 9, versículo 4 em diante, Apocalipse 7, 2, Apocalipse 9, 4, 5, Apocalipse 14, 1, 6, Apocalipse 14, 1, 6 e Apocalipse 22, 4, Então, vocês têm uma referência bíblica ou profética, do que deve ocorrer agora em nossos dias, ou seja, através de Apocalipse 9, Apocalipse 9, 4 e 5, você saberá, você fica sabendo do que vai ocorrer logo após o selamento, logo após o batismo, Então virá o primeiro ai da grande tribulação de 3 dores. Então virá o primeiro ai da grande tribulação de 3 dores. Virá o primeiro ai da grande tribulação de 3 dores, Logo após o selamento, logo após o batismo, virá o primeiro ai da grande tribulação de 3 dores. E nesse primeiro ai da grande tribulação de 3 dores, será por um período de 5 meses. Então, você que é vagabundo, preguiçoso, não gosta nem de ler, mas de ouvir a palavra do diabo e de Satanás por meio de líderes políticos e religiosos, vá ler Apocalipse 7:2. Apocalipse 7:2 diz que eu sou o anjo, o servo do Senhor, carregando o selo do Deus vivo. E em Apocalipse 9:4, Em Apocalipse 9:4, 5 diz que durante 5 meses todo aquele que rejeitou ou desprezou, o selo de Deus por meu intermédio vai sofrer tormento de morte. E esses miseráveis ou desgraçados do mundo inteiro, porque não acreditaram em mim, não receberam o selo do Deus vivo, vão buscar a morte durante 5 meses, mas não vão morrer. Já estão mortos espiritualmente,
né? Toda a terra está morta, toda a humanidade, a população mundial está morta espiritualmente pelo pecado da transgressão à lei e ao sábado do Senhor. Então, durante 5 meses, essa raça do diabo, de Satanás, né, a população mundial, porque não recebeu, não aceitou, não acreditou na lei de Sião, o selo de Deus por meu intermédio. Então, esse mundo ímpio da desgraça, né, esse mundo ímpio de mulheres e homens terrenos, carnais, capitalistas e materialistas, durante 5 meses, essa raça do diabo e de Satanás, né, em todo o mundo sobre a terra, vão buscar a morte física, a morte patológica, vão buscar a morte biológica, em que o Espírito de Deus não vive nessa pessoa e, portanto, essa pessoa está morta espiritualmente, e, portanto, esses que estão mortos espiritualmente vão buscar a morte devido ao grande tormento durante 5 meses, mas não vão encontrar, né? A morte vai estar de férias, a morte diz a imutável palavra de Deus, né? Porque para a população ímpia, né, em todo o mundo, no mundo inteiro, diz a imutável palavra de Deus que os não selados, aqueles que não acreditaram em mim, não receberam, não confessaram, né, não acreditaram, não obedeceram a Deus por meu intermédio, não acreditaram em mim, né, não vão se encontrar selados e nem preparados, né? Então, os não selados, os pecadores que ainda vão permanecer na transgressão à lei e ao sábado de Deus, por esta razão a lei de Sião, né, por meio de Cristo Jesus, Sião é o selo do Deus vivo para selar na testa, na memória, na alma, na consciência, os servos de Deus por mim mesmo, por meu intermédio em nossos dias. Então, durante 5 meses, essa raça maldita do diabo e de Satanás no mundo inteiro, porque não acreditaram em mim e nem obedeceram a mim, então eles haverão de buscar a morte física, patológica ou biológica, mas a morte fugirá deles. Isso é o que diz ou determina a imutável palavra de Deus através de Apocalipse capítulo 9. Então, pela incredulidade e apostasia de toda a população mundial, é que vai haver um primeiro ai, né, pelo período de 5 meses. E durante 5 meses, essa raça mundial do diabo e de Satanás, porque não acreditaram em mim, vão buscar a morte. Mas diz a imutável palavra revelada de Deus por meu intermédio, que a morte fugirá deles. E então, no último dia do 5º mês, né? No último dia do 5º mês em questão, no último dia dos 5 meses em que haverá o primeiro ai, o primeiro tormento, né, aos filhos do diabo, aos filhos da desgraça, né, e de Satanás, porque não deram credibilidade à lei e à palavra de Deus por meu intermédio, por mim mesmo, né? No último dia do 5º mês, então ocorrerá a ressurreição espiritual para a vida eterna da Igreja de Cristo, do corpo de Cristo, ainda no deserto, em nossos dias. Note que depois do selamento, depois do batismo, né, vem o primeiro ai da grande tribulação de 3 dores. Note que depois do primeiro ai, depois do batismo, depois do selamento, virá então o primeiro ai da grande tribulação de 3 dores. Então, é notório que a Igreja de Cristo, ainda junto e misturado com o joio, vai permanecer morta espiritualmente.
Ou seja, até então, o término, o final do selamento e do batismo, né? Todos permanecerão mortos espiritualmente. Até então, hoje, dia 18 de agosto, né? Hoje, dia 18 de agosto de 2021, uma suposta quarta-feira, né? Pelo calendário gregoriano e judaico ou hebraico de Jerusalém ou de Israel, para quem Deus deu carta de divórcio para sempre, o sábado do calendário gregoriano, o sábado do calendário hebraico ou judaico de Jerusalém ou de Israel, para quem Deus deu carta de divórcio para sempre, não é o sétimo dia de sábado da criação de Deus por meio intermédio ou ainda por meio de Cristo, conforme o ciclo da lua em suas 4 fases, né? Portanto, logo após o selamento e o batismo com a lei de Sião, com o novo nome do Pai, herdado ao Filho, por mim mesmo, né? Por mim mesmo, seja como Cristo do Senhor Jesus, seja como o Messias do eterno Criador, seja como o filho biológico de Davi, porém ressurreto ou ressuscitado por Deus pelo Pai sobre mim, agora em nossos dias, eu sou o primeiro ressuscitado, né? Porque só depois da minha ressurreição espiritual, então virá a ressurreição, o arrebatamento espiritual para a igreja de Cristo, para o corpo de Cristo, ainda no deserto, junto e misturado com o joio em nossos dias. Portanto, né? Agora em nossos dias ocorrerá o selamento, o batismo com o novo nome do Pai, herdado ao Filho por mim mesmo, né? Sobre a igreja de Cristo, ainda no deserto, ainda dispersa ou espalhada em toda a terra, junto e misturado com o joio. Então, depois do selamento, né? Depois do batismo, né? Virá o primeiro ai da grande tribulação de 3 dores, que no período de 5 meses, a não ser que a palavra de Deus seja mentirosa, igual a palavra do diabo por meio de todos vós, da população mundial. Apocalipse 9, 4 e 5, né, relata que haverá um primeiro ai, um grande tormento, um primeiro ai, né, durante o período de 5 meses. Então, depois do selamento, depois do batismo, né, com a lei de Sião, com a lei de Cristo Jesus Sião na testa ou na fronte do trigo da igreja de Cristo, ainda no deserto, né? Porque somente o trigo, somente o trigo, somente a igreja de Cristo é quem vai obedecer, aceitar e acreditar em mim, né? Por esta razão, somente o trigo deve ser selado ou batizado com o novo nome do Pai por mim mesmo em nossos dias. E logo após o selamento, logo após o batismo, né? Então, depois que a igreja de Cristo, o corpo de Cristo ainda no deserto, foi todo batizado, né? Foi selado com a lei de Sião em sua testa ou fronte, né? Depois que a igreja de Cristo, o corpo de Cristo aprendeu, né, em sua fronte ou memória ou testa, né, o significado da lei de Sião, o selo de Deus por meu intermédio, depois deste selamento, depois do batismo, né, então vem o primeiro ai. O primeiro ai, né, será pelo período de 5 meses, tormento como tormento de morte, a todo aquele que não aceitou, não confessou, não obedeceu e não acreditou em mim, né? E não acreditou em mim, porque a população mundial, né, a população ímpia em todo mundo sobre a terra, tem alguém em quem acreditar, mas não acreditaram em mim. E então, durante 5 meses, estes desgraçados
malditos do diabo e de Satanás, porque não acreditaram em mim, não receberam o selo de Deus por meu intermédio, vão buscar a morte física, a morte patológica, a morte biológica, vão buscar. Mas diz a imutável palavra de Deus, né, que a morte fugirá deles. Então, não vai haver morte física, biológica ou patológica. E por quê? Porque todos já estão mortos espiritualmente. Então, depois do primeiro ai da grande tribulação de 3 dores, no segundo ai da grande tribulação de 3 dores, morrerá fisicamente ou patologicamente, biologicamente, morrerá 2.333.000.000, podendo chegar a 3 bilhões de pessoas em toda a terra. Porém, é nesse momento, ao meio-dia, quando o sábado da lua nova, o sábado da criação de Deus, né, por meu intermédio ou ainda por meio de Cristo, quando o sábado da criação, né, o sábado da lua nova, estiver alinhado entre o sol do meio-dia, no Brasil, né, entre o sol do meio-dia e o meio da terra, entre os 4 pontos cardeais, norte, sul, leste e oeste, situado dentro do estado de Roraima, Brasil, eterno espiritual, profético, Monte de Sião. Então, quando o sábado da lua nova, o sábado da criação de Deus por meu intermédio, conforme o ciclo da lua estiver alinhado entre o sol do meio-dia e o meio da terra dentro do estado de Roraima, então virá o maior cataclismo universal de proporção mundial para abalar, mover toda a terra do seu eixo e lugar, para matar a 1/3 parte da humanidade ímpia. Então, no segundo ai é que a igreja de Cristo vai ressuscitar, vai ressuscitar ou ser arrebatada do espírito da morte, ainda no corpo, na igreja de Cristo, ainda no deserto, junto e misturado com o joio. Então, logo após o selamento e o batismo, vem o primeiro ai, pelo período de 5 meses de tormento aos que não acreditaram em mim, não receberam, não confessaram o selo de Deus, né? A lei de Sião, o novo nome do Pai é dado a mim por mim mesmo. E no final, no último dia do 5º mês, né? No último dia dos 5 meses, né? Do primeiro ai, aos que não receberam, não acreditaram em mim e, portanto, não estarão selados e nem preparados, não foram santificados e nem foram purificados do vosso pecado, conforme determina a lei de Sião por meu intermédio. A esses, os rebeldes, os transgressores da lei e do sábado do Senhor, haverão de pagar as duras penas, né, por vossa desobediência ou transgressão à lei e ao sábado da criação de Deus, por meu intermédio, durante 5 meses. E no final dos 5 meses, né, no último dia, no sábado da lua nova, o sábado da criação de Deus, por meu intermédio, conforme o ciclo da lua em suas 4 fases, então virá a ressurreição da igreja de Cristo como num piscar e fechar de olhos. A ressurreição, o arrebatamento do espírito da morte ainda no corpo, na igreja de Cristo, ainda no deserto em nossos dias, essa ressurreição espiritual, ela virá ao meio-dia, quando ocorrer este maior cataclismo universal de proporção mundial, que virá para abalar, mover toda a terra do seu eixo e lugar, e dizer a todos que a partir daquela hora, daquele momento, a porta da graça vai estar fechada por toda a eternidade. Então, a igreja de Cristo, que ainda permanece morta espiritualmente até o meio-dia do último dia,
com o sábado da lua nova, alinhado entre o sol do meio-dia e o meio da terra, entre os 4 pontos cardeais, norte, sul, leste e oeste, dentro do estado de Roraima, Brasil, eterno espiritual, profético, monte de Sião, o santo trono e o eterno monte sagrado do Senhor por meu intermédio, né? Morte aos transgressores da lei e do sábado. Morte aos transgressores da lei e do sábado, principalmente a partir do eterno fechar da porta da graça de Cristo para o meio-dia do último dia dos 5 meses, ou ainda do quinto mês, quando ocorrer este maior cataclismo universal de proporção mundial. Porque diz a imutável palavra revelada de Deus por meu intermédio, que toda a terra, né, toda a terra será abalada, movida do seu eixo e lugar, não só para ressuscitar a igreja de Cristo ainda no deserto em nossos dias, mas literalmente matar de 2 bilhões a 3 bilhões de pessoas sobre toda a terra, somente naquela hora. Porque haverá um maior terremoto como nunca houve e nem haverá, para abalar, mover toda a terra do seu eixo e lugar e matar a terça parte da população mundial, né? No que diz respeito à população mundial, né? Ela gera ou está em torno de 7 bilhões a 8 bilhões de pessoas em toda a terra. Então, já estamos preparados para o que há de vir agora em nossos dias, os dias de hoje. Porque depois do selamento, depois do batismo, virá o primeiro ai da grande tribulação de 3 dores. No primeiro ai, durante 5 meses, aqueles que não acreditaram em mim, aqueles que não obedeceram a mim, aqueles que não receberam ou não aceitaram a lei de Sião, contendo o novo nome do Pai por meu intermédio, né? Então, essas pessoas no mundo inteiro, conforme diz a imutável palavra de Deus, vão buscar a morte física ou patológica, porque todos já estarão mortos espiritualmente. Então vão buscar a morte física, a morte patológica. Então nos dá a entender que durante 5 meses ninguém vai morrer fisicamente, biologicamente ou patologicamente, porque todos já estão espiritualmente mortos. Tanto o trigo quanto o joio já estão mortos espiritualmente. Então, a morte física, biológica ou patológica, desde a criação do mundo inteiro por Deus, né? A morte física, a morte biológica ou patológica sempre atuou. Mas pela revelação de Deus sobre mim, durante 5 meses essa morte física, a morte patológica, né? A morte biológica, ela não vai existir durante 5 meses. Mas ao final dos 5 meses de tormento, a todo aquele que não acreditou em mim, aí haverá a morte patológica de 2 bilhões 333 milhões a quem sabe a 3 bilhões de pessoas. Então restará no mínimo ainda 4 bilhões de pessoas em todo o mundo sobre a terra. E depois disso será sentado o tribunal de Cristo para julgar vivos e mortos, né? Portanto, logo após o selamento vem o quê? O primeiro ai. No primeiro ai não morre ninguém, pelo contrário, né? Aqueles que não acreditaram em mim, aqueles que não receberam, não aceitaram o selo de Deus, a lei de Sião, contendo o novo nome do Pai, herdado a mim por mim mesmo, né? Aqueles que não tiveram fé em mim, aqueles que não acreditaram em mim, haverão de buscar a morte durante 5 meses. Mas diz a imutável palavra do Senhor que a morte vai fugir de todos eles. Portanto, se o salário do pecado ou do pecador, né? O salário do pecador é a morte espiritual e física por toda a eternidade.
Então a morte já está reservada a todos os transgressores da lei e do sábado da lua nova, o sábado da criação de Deus por meio de Cristo, conforme o ciclo da lua em suas 4 fases? Sim ou não? Qual a vossa resposta? Portanto, irmãos, se o salário, a paga ou o pagamento para o pecador, né? Para o pecador ou transgressor da lei e do sábado do Senhor é a morte espiritual e física, só podemos concluir que todo transgressor da lei e do sábado da criação já está condenado por toda a eternidade à morte física e à morte espiritual, né? Aos que não obedecem e nem acreditam em mim como Cristo do Senhor Jesus em nossos dias. Portanto, a partir do eterno fechar da porta da graça de Cristo para o meio-dia do último dia dos 5 meses do primeiro ai da grande tribulação de 3 dores, aos que não têm ou não receberam e nem confessaram, não acreditaram na lei de Deus, na lei de Sião por meu intermédio. A lei de Sião é o selo do Deus vivo, o evangelho eterno, né? O evangelho eterno de Deus por meu intermédio em nossos dias, os dias de hoje, né? A esses pecadores ou transgressores da lei, né, que não acreditaram em mim e portanto não receberam ou não receberão, não aceitaram, né, não aceitarão o selo de Deus, a lei de Sião, contendo o novo nome do Pai por meu intermédio. A todos estes transgressores da lei e do sábado, já está reservado a esses pecadores e transgressores da lei e do sábado do Senhor, já está reservado a morte física e a morte espiritual pela segunda vez por toda a eternidade. Até então, a primeira ressurreição espiritual, né? Até então, a primeira ressurreição espiritual para o trigo, logo após o selamento, logo após o batismo, logo após o primeiro ai da grande tribulação de 3 dores, durante 5 meses, aqueles que não acreditaram em mim, haverão de buscar a morte física, a morte biológica. Já vai estar morto espiritualmente, mas vão querer buscar a morte patológica, biológica ou física. Mas a morte fugirá deles. A morte fugirá deles, né? Logo, a esses transgressores da lei e do sábado, né? E tanto a igreja, ou o trigo e o joio, né, permanecem em pecado, porque são transgressores da lei e do sábado. Todavia, para o trigo ainda resta esperança. Por quê? Porque para o trigo ainda resta o selamento e o batismo. Então, mesmo morta espiritualmente, mesmo o trigo estando morto espiritualmente, o trigo certamente vai ouvir a palavra de Deus por meu intermédio, o trigo vai obedecer, vai receber, o trigo vai aceitar, a igreja de Cristo vai confessar o selo de Deus, a lei de Cristo Jesus Sião, por meu intermédio em nossos dias, os dias de hoje. Mas, ao passo que a igreja de Cristo, o trigo, deve aceitar, receber ou confessar a lei de Deus por meu intermédio, o joio não vai acreditar. E o joio, que já está morto espiritualmente, juntamente com o trigo, né? O joio, somente o joio, porque não acreditou ou não recebeu o selo de Deus, a lei de Sião por meu intermédio, o joio, somente o joio vai buscar a morte. Mas diz a imutável palavra de Deus que a morte vai fugir de todos eles. Então, ao final dos 5 meses, ao final do 5º mês do primeiro ai da grande tribulação de 3 dores, então virá o segundo ai. No segundo ai, a igreja ressuscita para a vida da salvação, do galardão eterno. Ao passo que o joio continuará morto espiritualmente, o joio só vai
o joio só vai ressuscitar para a vida da condenação eterna quando terminar o milênio. No final do milênio de Cristo é que o joio vai ressuscitar para a vida da condenação eterna. Portanto, aos transgressores da lei e do sábado do Senhor, a morte espiritual e física já está reservada por toda a eternidade. Vamos então aos exemplos, a exemplo do sábado de Deus para o sábado do diabo e de Satanás, agora em agosto e em setembro, né? Em agosto, sábado da lua nova, o sábado da criação de Deus por meu intermédio, ou ainda por meio de Cristo, conforme o ciclo da lua em suas 4 fases. O sábado da lua nova ocorreu no dia 8 de agosto, no domingo. O sábado da criação, por meio do sábado da lua quarto minguante, em agosto, do dia 15, em um domingo, né? O sábado da criação, conforme o sábado da lua cheia, no dia 22 de agosto, em um domingo de 2021. Já o sábado do diabo e de Satanás ocorreu no dia 7 de agosto, ocorreu no dia 14 de agosto, ocorreu no dia 21, né? Ou ainda vai ocorrer, porque hoje é dia 18. Hoje é dia 18 e a lua está, né, na fase de crescente em 82%. Mas no dia 21, no falso sábado, pelo calendário gregoriano e judaico ou hebraico da igreja prostituta, caída e divorciada de Deus, o sábado do diabo e de Satanás vai ocorrer no dia 21. Depois o sábado do diabo, o falso sábado, pelo calendário gregoriano e judaico de Babel, vai cair no dia 28 de agosto. E em setembro, o sábado, o falso sábado, o sábado da ira de Deus e do seu Cristo, o sábado do diabo e de Satanás, em setembro vai cair no dia 4, vai cair no dia 11, no dia 18, no dia 25 de setembro, né? Porque em outubro vai cair no dia 2. Mas o sábado real, o sábado profético, o sábado de Deus por meu intermédio ou ainda por meio de Cristo, conforme o ciclo da lua em agosto, ocorreu no dia 8, ocorreu no dia 15, né? E vai ocorrer no dia 22, domingo próximo. E em agosto, no dia, isso na fila, na carreira de um suposto domingo, de um suposto primeiro dia da semana, em agosto. Mas na segunda-feira do dia 30 de agosto, de 2021, né, vai ocorrer o sábado das profecias do Senhor. No dia 6 de setembro, né, na segunda-feira, na linha ou na carreira, né, da segunda-feira de setembro, né, no dia 30 de agosto, na linha da segunda-feira, vai ocorrer o sábado da lua quarto minguante. E no dia 6 de setembro, aqui teremos 4 sábados sequenciais, né? Podemos notar, o primeiro erro é que o mês de agosto ele tem 31 dias. O mês de agosto tem 31 dias. Então, já foi detectado o primeiro erro. Por quê? Porque pelo calendário bíblico ou lunar, o calendário de Deus, ele é lunar e solar. Mas o calendário hebraico ou judaico de Jerusalém ou de Israel, para quem Deus deu carta de divórcio para sempre, o calendário desta igreja prostituta, caída e divorciada, da nação pecaminosa de Israel, para quem Deus deu carta de divórcio para sempre, eles dizem que é lunar e solar, mas é mentira. Por quê? Porque eles não cumprem, eles não obedecem, né, o ciclo da lua em suas 4 fases. Então é mentira e engano, é ensino errado da nação pecaminosa de Israel, para quem Deus deu carta de divórcio para sempre. Porque se o calendário hebraico ou judaico de Jerusalém ou de Israel
fosse um calendário lunisolar, ou seja, se o calendário hebraico ou judaico de Jerusalém ou de Israel, para quem Deus deu carta de divórcio para sempre, eles não guardavam, eles não lembravam e nem idolatravam o sábado do dia 7 de agosto. Eles não lembravam e nem idolatravam o sábado do dia 14 de agosto. Eles não lembrariam e não guardariam e nem idolatravam ou não idolatrariam o sábado do diabo e de Satanás, conforme o calendário gregoriano e judaico ou hebraico de Jerusalém ou de Israel, para quem Deus deu carta de divórcio para sempre, do dia 21, 28, ou ainda do dia 4 de setembro, 11 de setembro, 18 de setembro, ou 25 de setembro, ou ainda o dia 2 de outubro. Então, o sábado do diabo e de Satanás, o falso sábado, a marca, né, o sinal do diabo, o sinal da igreja prostituta, caída e divorciada de Deus. Se o sinal de Deus é o sábado, no dia 30 de agosto, vamos citar primeiro o sábado real, o sábado das profecias de Deus, do mês de agosto, no dia 8 de agosto, no dia 15 de agosto, no dia 22 de agosto, sempre na linha do domingo. Então, foi trocado o sábado de Deus pelo sábado do diabo no dia 7 de agosto, no dia 14 de agosto, no dia 21 de agosto, no dia 28 de agosto, no dia 4 de setembro, no dia 11 de setembro, no dia 18 de setembro, no dia 25 de setembro. Já o sábado de Deus, na segunda-feira, seja do dia 30 de agosto, seja do dia 6 de setembro, seja do dia 13 de setembro, seja do dia 20 de setembro, né? 4 sábados sequenciais de 7 dias. Mesmo que o mês de agosto tenha 31 dias, porque pelo calendário bíblico ou lunar não existe mês de 28 e nem de 31 dias. Só existe mês de 29 ou de 30 dias. Mas podemos ver a sequência de 4 sábados. Né? De 7 dias. Dia 30 de agosto vai ser o sábado da lua quarto minguante. No dia 31 vai ser o primeiro dia da semana bíblica, né? Dia 31, aí dia 6 vai cair o sábado irrefutável, o sábado indivisível, o sábado imutável, que é o sábado da lua nova, o sábado da criação de Deus, por meu intermédio, conforme o ciclo da lua, em suas 4 fases. O sábado da lua nova, né? O principal sábado, né, dos 4 sábados, das 4 semanas de cada mês bíblico, seja ele de 29 ou de 30 dias, não existe mês de 28 ou de 31 dias. Então, o que fez a nação pecaminosa de Israel, filho da perdição, foi trocar o sábado de Deus pelo sábado do diabo através do calendário gregoriano, ou judaico, ou hebraico de Babel, né? A igreja prostituta, caída e divorciada de Deus, para quem Deus deu carta de divórcio para sempre. Então, por essa razão ou motivo, toda a população mundial permanece em pecado. E por quê? Porque o salário do pecado, o salário no que diz respeito à transgressão, à lei e ao sábado do Senhor, e toda a humanidade permanece na transgressão, à lei e ao sábado do Senhor, o pagamento vocês já receberam. O pagamento vocês já receberam antecipadamente. Se o salário do pecado é a morte, então todos estão mortos espiritualmente, porque são transgressores da lei e do sábado, né? Agora no mês de agosto, né?
o sábado está caindo no domingo. O domingo é um feriado, né? No dia 8 de agosto, no dia 15 de agosto e agora dia 22. Hoje é dia 18 de agosto, então dia 22 vai cair o sábado, o verdadeiro sábado do descanso do Senhor. Coincidiu do sábado do descanso ser no domingo do descanso. Coincidiu do sábado da criação cair no dia de descanso do homem ímpio. Então o sábado do descanso de Deus coincidiu com o domingo, o dia de descanso do homem ímpio. Então, essa falácia, esse blá blá blá, ou essa falácia da Igreja Adventista do sétimo dia de Satanás, porque eles dizem que o anticristo, o filho da perdição, vai promover uma lei, vai sancionar ou aprovar uma lei para que a guarda do sábado aconteça no domingo. Mas espera aí, quando o anticristo, o filho da perdição, da nação pecaminosa de Israel, trocou o sábado de Deus pelo falso sábado do calendário gregoriano, ou hebraico ou judaico de Babel, o domingo também foi trocado. Então esse ensino errado, esse ensinamento e o aprendizado errado dado pela Igreja Adventista do sétimo dia do diabo e de Satanás, está tudo errado. Por esta razão, todos se tornaram em réus ou em réu de juízo confesso por toda a eternidade. Por quê? Porque permanecem na transgressão à lei de Deus. E por esta razão são impostores, ladrões, são seguidores das abominações do filho da perdição, da nação pecaminosa de Israel, porque dos profetas de Jerusalém, né, se derramou a impiedade sobre toda a terra. E foi Jerusalém a igreja prostituta, caída e divorciada de Deus, conforme Ezequiel capítulo 5, versículos 5 ao 10, foi Jerusalém a igreja prostituta, caída e divorciada de Deus, foi quem mudou e adulterou todos os estatutos e juízos do calendário da lei, né, dos mandamentos e da palavra do Senhor. Portanto, em agosto, tivemos aí 3 sábados sequenciais de 7 dias, né? É no domingo, dia 8, lua nova. Esse sábado da lua nova, o sábado da criação, o sábado da criação através da lua nova, ou através da lua quarto crescente, ou através da lua cheia, tivemos 3 sábados sequenciais no domingo. Então essa mentira e o engano do diabo e de Satanás no rabo ou na consciência de toda a igreja sabatista, seja ela a igreja sabatista judaica ou hebraica de Jerusalém ou de Israel, para quem Deus deu carta de divórcio para sempre, seja através da igreja sabatista e adventista do sétimo dia do diabo e de Satanás, porque são 7 dias de abominação, são 7 dias esse povo da desgraça do diabo e de Satanás ensinando errado, dizendo que o anticristo, o filho da perdição, ainda vai promover uma lei para mudar a guarda do sábado para a guarda do domingo. Então, como explicar essa situação? Que agora em agosto, tivemos 3 sábados sequenciais da criação de Deus no domingo. E não foi preciso Satanás ou o diabo, né, fazer nenhuma lei ou criar nenhuma lei para ser aprovada, para que fosse guardado, né, o domingo. Por quê? Porque o sábado de Deus, o sábado da criação, o sábado do descanso do Senhor, né, ocorrido no dia 8 com o sábado da lua nova, ocorrido no dia 15 com o sábado da lua quarto crescente, e vai ocorrer agora no dia 22, domingo de agosto de 2021, com o sábado da criação por meio da lua cheia. Então, como explicar essa mentira do diabo e de Satanás, manifesto, encarnado, incorporado no rabo, na consciência, na mente, né? Na mente e no coração dessa igreja sabatista, adventista, do sétimo dia de Satanás, porque ensina uma heresia, uma abominação dessa,
Ah, não, o anticristo, o filho da perdição, ainda vai assinar uma lei, vai aprovar, vai sancionar uma lei para que todos deixem de guardar o sábado da criação para guardar o domingo, né? Como explicar essa situação então? Se 3 sábados sequenciais, né? 3 sábados da criação de Deus por meio intermédio, ou ainda por meio de Cristo, conforme o ciclo da lua em suas 4 fases, né? Caiu na linha do domingo, do dia 8 de agosto, do dia 15 de agosto, e agora no dia 22 de agosto, domingo próximo, porque hoje é 18. Hoje é 18 de agosto de 2021. Então, como explicar a tão grande mentira do diabo e de Satanás no rabo da igreja adventista, no rabo, na consciência, na mente, no coração da igreja sabatista adventista, do 7º dia do diabo e de Satanás, porque permanece ensinando o errado, semelhante à sua mãe, a igreja sabatista, judaica ou hebraica de Jerusalém ou de Israel, para quem Deus deu carta de divórcio para sempre, porque dos profetas de Jerusalém se derramou toda a mentira e o engano do ensino e do aprendizado errado. Então, a igreja sabatista adventista do 7º dia do diabo e de Satanás, ela é filha e a imagem da igreja sabatista, judaica ou hebraica de Jerusalém ou de Israel, para quem Deus deu carta de divórcio para sempre, né? Mas ela ensina que a grande Babilônia, a mãe dela, é a igreja católica, é mentira. Pelo simples fato de que Deus deu carta de divórcio para sempre a toda a nação pecaminosa de Israel. Então, morte espiritual e física a todo transgressor da lei e do sábado do Senhor. E a população mundial inteira é cúmplice e simpatizante, da grande Babilônia, né? A mãe das meretrizes e abominações de toda a terra, a igreja judaica. Porque o falso fundamento do sábado errado, do falso sábado, né, não vem da igreja católica, vem da igreja judaica ou hebraica de Jerusalém ou de Israel, que toda a terra ou toda a humanidade copiou ou está seguindo, imitando e pirateando. A população mundial é cúmplice e simpatizante de toda essa desgraça abominável, dado início ao princípio pelos profetas de Jerusalém, de onde saiu toda a desgraça e abominação para toda a terra. Então, se 3 sábados sequenciais de Deus caiu no domingo do dia 8, 15 e 22 de agosto de 2021, né? Na segunda-feira do dia 30 de agosto, na segunda-feira do dia 6 de setembro de 2021, na segunda-feira do dia 13 de setembro de 2021, na segunda-feira do dia 20 de setembro de 2021, todo mundo está ferrado. E por quê? Porque a palavra de Deus, a palavra de Deus, na lei de Deus, o 4º mandamento, todos esqueceram. Todo mundo esqueceu do 4º mandamento. Tanto é que no sábado da lua 4º crescente do dia 30 de agosto, vai estar todo mundo trabalhando. Se não aceitarem acreditar em mim, se não aceitarem obedecer a lei e a imutável palavra de Deus por meu intermédio, vão estar trabalhando no dia 30 de agosto, segunda-feira de 2021. Vão estar trabalhando no dia 6 de setembro, segunda-feira de 2021. Vão estar trabalhando no dia 13, segunda-feira de setembro de 2021. Vão estar trabalhando no dia 20, segunda-feira de setembro de 2021. E então, como está, né? Qual a posição da humanidade ou da população mundial fazendo a obra do diabo e de Satanás, não só nos dias de sábado,
né, nos dias de sábado da criação de Deus, por meu intermédio, mas fazendo a obra do diabo e de Satanás, né, nos dias de falsos sábados, pelo calendário gregoriano ou judaico, do dia 4 de setembro, do dia 11 de setembro, do dia 18 de setembro, do dia 25 de setembro e etc. Eis uma questão, uma pergunta de Deus, por meu intermédio a todos vós. Por esta razão é que a partir do eterno fechar da porta da graça de Cristo, né, voltará ao olho por olho e dente por dente no que diz respeito à transgressão da lei e do sábado do Senhor, né? Vem aí um grande teste a partir da segunda-feira do dia 30 de setembro, do dia 30 de agosto de 2021, né? Então, veremos agora a quem o povo quer seguir. Se o diabo e Satanás, por meio de líderes políticos e religiosos, ou se vocês querem seguir ou ainda praticar a santificação e a purificação do pecado ou do pecador, conforme a lei de Deus, por meu intermédio, conforme a lei de Sião, por mim mesmo, né? Nos sábados da criação de Deus por meu intermédio, conforme o ciclo da lua em suas 4 fases. Em agosto, eu já falei, volto a repetir, ocorreu no domingo do dia 8. Ocorreu no dia 15, domingo de agosto de 2021. E vai ocorrer agora dia 22 de agosto, no domingo de 2021. Mas em setembro, ou ainda no penúltimo dia do mês de agosto, no dia 30, segunda-feira, vai ocorrer o sábado da criação de Deus. Ao passo que o sábado do diabo e de Satanás, em setembro, vai ocorrer no dia 4. Vai ocorrer no dia 11, no dia 18 e no dia 25 de setembro. Mas o sábado de Deus vai ocorrer na segunda-feira, do dia 30 de agosto, vai ocorrer no dia 6 de setembro, no dia 13 de setembro, no dia 20 de setembro. E por quê? Porque a população mundial, a igreja prostituta, caída e divorciada de Deus, ela esqueceu, ela perdeu a sua identidade espiritual. Por esta razão, Israel se tornou no filho da perdição, em sinagoga do diabo e de Satanás, em trono de Satanás, porque Israel prefere idolatrar, prefere guardar e induzir e seduzir a humanidade inteira a estar lembrando ou guardando, idolatrando o sábado do diabo de Satanás, o falso sábado, pelo calendário gregoriano e judaico ou hebraico de Jerusalém ou de Israel, para quem Deus deu carta de divórcio para sempre, seja nos dias do dia 7 de agosto, 14, 21, 28 e 4 de setembro, né? 4 de setembro, 11 de setembro, 18 de setembro, 25 de setembro ou 2 de outubro, Israel e a humanidade inteira, a população mundial inteira, se esqueceu do sábado da criação. O sábado da criação é conforme o ciclo da lua, mas o falso sábado, o sábado do diabo e de Satanás, é pelo calendário gregoriano ou judaico, ou hebraico de Babel, ou de Jerusalém, ou de Israel, para quem Deus deu carta de divórcio para sempre. Então, os sábados, 4 sábados sequenciais da criação, vai cair na segunda-feira do dia 30 de agosto, do dia 6 de setembro, do dia 13 de setembro, do dia 20 de setembro. E daí? Como vai se portar ou comportar a nação e a população manauara, amazonense e brasileira? Porque sabendo das revelações dos mistérios ou segredos de Deus, por mim mesmo, por meu intermédio em nossos dias, não só a população brasileira, mas mundial, vai saber das revelações de Deus por meu intermédio, ninguém será tomado por inocente. Ninguém será tomado por inocente, mas todos haverão de responder perante ao tribunal de Cristo, que haverá de julgar vivos e mortos de toda a terra.
Ou seja, como vai receber, como vai se portar ou comportar a nação e a população manauara, amazonense, brasileira e mundial, porque a partir do dia 30 de agosto haverá 4 sábados sequenciais, né? Haverá 4 sábados sequenciais, conforme o ciclo da lua em suas 4 fases. Em suas 4 fases. E tudo ocorrerá na segunda-feira. Na segunda-feira do calendário gregoriano, ou judaico, ou hebraico, né? Ou hebraico de Jerusalém ou de Israel, para quem Deus deu carta de divórcio para sempre. A segunda-feira do calendário gregoriano é dia e horário comercial. Vai estar todo mundo trabalhando, todo mundo permanece na transgressão à lei e ao sábado do Senhor. Vai estar todo mundo trabalhando. Então, o que se pode fazer? Né? Podemos reverter essa situação. Como? Né? Fazendo com que a autoridade pública paga com o dinheiro do contribuinte lá em Brasília, venha sancionar ou aprovar a lei de Sião, o selo do Deus vivo, para que tudo seja restaurado, começando com os tempos, com o calendário bíblico ou lunar do Senhor, para esse tempo ou época. Então, existe uma única forma de reverter toda essa transgressão à lei e ao sábado do Senhor. Como? Ponto de interrogação. Ou seja, a partir do momento que a nação e a população manauara, amazonense, brasileira e mundial, né, souber das revelações dos mistérios e segredos de Deus por meu intermédio, só existe uma forma de mudar. E somente o povo brasileiro ou etíope, somente o povo, a população brasileira ou etíope, pode participar desta batalha ou guerra santa. Como? Promovendo um novo plebiscito com 3 ou 4 opções de escolhas, para que a população venha votar ou escolher a opção correta. Porque as demais opções, né, que não foram votadas ou não escolhidas pelo povo, será eliminada para sempre. Então só existe uma forma, né, de praticarmos em nossos dias a restauração da vinha do Senhor, outrora danhada ou danificada pela nação pecaminosa de Israel, a igreja prostituta, caída, divorciada de Deus, até porque Israel perdeu a primogenitura e a vinha do Senhor. Israel perdeu a primogenitura e a vinha do Senhor. Portanto, somente 2 povos ou 2 nações podem participar desta batalha ou guerra santa em nossos dias, a saber, a nação e a população brasileira, ou ainda a nação e a população da Etiópia. Portanto, na segunda-feira do dia 30 de agosto de 2021, na segunda-feira do dia 6 de setembro, na segunda-feira do dia 13 de setembro, na segunda-feira do dia 20 de setembro, né? Temos aí 4 sábados sequenciais na segunda-feira. E segunda-feira, pelo calendário gregoriano, ou hebraico, ou judaico de Babel, a igreja prostituta, caída e divorciada de Deus, nós sabemos que a segunda-feira é horário comercial. Então, não só no Brasil, mas o mundo inteiro vai estar na transgressão à lei e ao sábado do Senhor. Todo mundo vai estar trabalhando. Mas existe uma forma de reverter toda essa situação. Como? Ponto de interrogação. Assinando, reconhecendo, aceitando a lei de Sião, né? A lei de Sião deve ser reconhecida pela população brasileira como a lei e o selo de Deus por meu intermédio. E assim, os parlamentares lá em Brasília, seja através do Congresso ou ainda do Senado, seja através do próprio presidente
do próprio presidente da nação, Jair Bolsonaro, ele pode sim sancionar ou aprovar a lei de Sião para que o calendário de Deus seja restaurado. Para que o calendário de Deus seja restaurado, para que todas as segunda-feira de setembro ou de agosto, né, para que o sábado de Deus deixe de cair na segunda-feira, né, somente aprovando ou sancionando a lei de Sião por meu intermédio, para que venha ser restaurado os tempos, o calendário bíblico, o calendário lunar. Não existe uma outra forma. Não existe uma outra forma, porque tudo já foi contaminado e corrompido. E toda a terra ou toda a população mundial permanece confusa e dividida. Então a lei de Sião, a lei de Deus por meu intermédio, ela vem para restaurar todas as coisas. Então, para que o sábado de Deus deixe de acontecer aleatoriamente, né, pelos dias da semana do calendário gregoriano ou judaico, né, porque dos profetas de Jerusalém foi que se derramou a mentira e o engano sobre toda a terra. E quem mudou ou adulterou os estatutos, né, do templo, os estatutos e os juízos, quem mudou ou quem adulterou foi Jerusalém, a igreja prostituta, caída e divorciada de Deus, conforme o Senhor deixou escrito ou determinou através de Ezequiel, capítulo 5, versículos 5 ao 10. Então, em agosto, o sábado da criação, né, 3 sábados da criação, né, caiu no domingo de agosto. No domingo dia 8, no domingo dia 15, no domingo dia 22 de agosto de 2021. Mas na segunda-feira do dia 30 de agosto, no dia 6, segunda-feira, dia 6 de setembro, na segunda-feira, dia 13, na segunda-feira, dia 20 de setembro de 2021, vai cair 4 sábados sequenciais da criação de Deus, por meu intermédio, conforme o ciclo da lua. E quem pode fazer ou praticar a verdadeira mudança é o povo. O povo. Então o povo deve pressionar, o povo pressiona o governo por muito menos, né? Agora, dia 7 de setembro, vai haver aí uma grande manifestação em todo o Brasil. E por merda. Porque o que eles querem é que o Supremo seja, os ministros do Supremo Tribunal Federal sejam impeachmentados. E querem também o voto impresso. Por que não colocar toda essa situação, né, em um novo plebiscito com 3 ou 4 opções de escolha? Aí sim o povo pode sim determinar o que quer servir a partir deste novo plebiscito com 3 ou 4 opções de escolhas, né? Ou seja, o povo pressiona o governo por muito menos e não pode pressionar o governo para que venha a restauração dos tempos, ou não pode pressionar o governo federal para que venha a verdadeira restauração da vinha do Senhor, outrora danhado ou danificado pela nação pecaminosa de Israel, para quem Deus deu carta de divórcio para sempre. Porque a restauração da vinha e do reino de Deus, ela só virá com a aprovação, né, em primeiro lugar, da população. Em primeiro lugar, da população, de uma forma em geral, né? Então, a restauração dos tempos do Senhor, né? Porque conforme o calendário gregoriano ou judaico, o calendário bíblico ou lunar, dos 4 sábados sequenciais, conforme o ciclo da lua em suas 4 fases, vai cair na segunda-feira de agosto, do dia 30 de agosto, e os demais 3 sábados sequenciais vai cair no dia 6, no dia 13 e no dia 20 de setembro de 2021, sempre na linha da segunda-feira. E aí, o povo vai continuar na burrice? O povo inteiro
o povo, a população manauara, amazonense e brasileira vai continuar na desgraça da desobediência ou da transgressão à lei e ao sábado do Senhor? É problema de vocês. A solução Deus está dando por meu intermédio. A solução, a única intervenção divina, a salvação divina, né? A única solução ou intervenção divina, Deus está dando por meu intermédio. Porque nós podemos arreglar, nós podemos consertar, nós podemos ajeitar aquilo que o diabo distorceu por meio do filho da perdição, da nação pecaminosa de Israel, para quem Deus deu carta de divórcio para sempre. E como isso deve ser feito? Apenas assinando, reconhecendo, ou ainda aceitando e confessando, ou ainda aprovando e sancionando a lei de Sião, né, junto ao governo federal. Ou seja, se o presidente Jair Bolsonaro assinou, sancionou, aprovou a lei para dar proteção a gatos e cachorros, não sei se foi em 2019 ou em 2020, já estamos, hoje é dia 18 de agosto de 2021. Mas em 2019 ou 2020, ele sancionou, ele aprovou uma lei para dar segurança e proteção a gato e cachorro. Por que ele não pode sancionar a lei de Sião para consertar toda essa desgraça que praticou o diabo por meio de líderes políticos e religiosos? Para vocês terem uma ideia, né? Tem um falso profeta e anticristo, tanto da política quanto da religião, porque ele se diz pastor, né? É um desgraçado, um maldito do diabo que se chama Silas Câmara. Tu sabe o que foi que ele fez? Ele quer adulterar ou adulterou o dia do perdão, que sempre ocorre no 10º dia do 7º mês de Etanim, do qual foi mudado para Tishri ou Tishrei, nome babilônio, para o dia 12 de outubro de cada ano. Esse filho da desgraça, misturado com a pombagira do diabo que o carregue por toda a eternidade, a condenação eterna, ele lá em Brasília, porque o Silas Câmara é deputado federal em Brasília. Esse filho da desgraça, misturado com a pombagira do diabo e de Satanás, ele quer mudar o dia da expiação, o dia do arrependimento, o dia do perdão, né, na lei ou na imutável palavra de Deus. Ele quer mudar para o dia 12 de outubro, o dia das crianças, dia dessa imagem do diabo no Brasil, a padroeira do Brasil. Ele quer mudar, se já não mudou, através de uma lei. Então, se líderes políticos ou religiosos só vivem de praticar, de fazer merda, por que a população manauara, amazonense ou brasileira não pode pressionar ao próprio presidente? Porque o presidente, ele tem autonomia, ele tem o poder para aprovar a lei de Sião, para que tudo seja restaurado. Os tempos do Senhor, né, o calendário bíblico perfeito, profético e eterno, conforme o Senhor esclareceu por meu intermédio, ele só pode ser restaurado dessa forma. Ou seja, se o presidente Jair Bolsonaro assinou ou sancionou a lei para a proteção de gatos e cachorros, por que ele não pode sancionar ou aprovar a lei de Sião, a lei de Deus, por meu intermédio, não só para dar a proteção divina, né, a proteção, a segurança e a salvação divina para todo o povo brasileiro, se assim permanecer na obediência ou na fé em Deus por meu intermédio? Porque ele não pode assinar, sancionar ou aprovar a lei de Sião, não só para restaurar os tempos do Senhor, porque os tempos do Senhor já foram trocados, já foram mudados, e somente com a aprovação da lei de Sião, a lei de Cristo Jesus, somente com a aprovação ou sancionada a lei de Sião lá em Brasília, é que tudo vai ser restaurado. Todas as coisas vai ser restaurado, começando pelo tempo do Senhor. Porque aí, com a aprovação da lei, quem não obedecer, ou seja,
todo mundo que agora não obedece, pelo menos o brasileiro, a nação e a população brasileira vai obedecer a lei e o sábado da criação nos dias, né, pelo ciclo da lua em suas 4 fases. Então, somente desta forma poderá ser feito uma reforma bíblica ou espiritual, começando pelo Brasil. E depois de sancionar a lei de Sião para restaurar os tempos, o calendário, os sábados do Senhor, então, de imediato seja feito um novo plebiscito com 3 ou 4 opções de escolhas, porque o Monte de Sião, o Santo Trono e o eterno Monte Sagrado do Senhor, será a nação, o povo e o território brasileiro. Não só porque o Messias é brasileiro, mas o meio da terra está dentro do estado de Roraima, Brasil, o eterno espiritual profético Monte de Sião. Portanto, se parlamentares lá em Brasília só servem para fazer merda ou continuar distorcendo a lei e a palavra de Deus, né? Agora chegou a hora de todos eles fazerem o correto, começando pelo presidente. É só o presidente e a população brasileira fazer como fez o rei ou o presidente, a população de Nínive ou Ninive. Porque obedeceram a palavra de Deus por meio do profeta Jonas. Aqui está quem é maior que Jonas. É só vocês obedecerem a lei e a palavra de Deus por meu intermédio. O que fez o rei ou o presidente da Nínive, ou Nínive histórica, geográfica ou territorial? Ele baixou um decreto, ele assinou uma lei. Então o que deve fazer o rei ou o presidente Jair Messias Bolsonaro? Sancionar, aprovar a lei de Sião, para que os dias da semana do calendário bíblico ou lunar venha a ser restaurado. Todo mundo é sabedor que algo só passa a ocorrer ou acontecer quando é aprovado ou sancionado certa lei, né, perante ao caso ou ao assunto em questão. Todo mundo sabe que as coisas só acontecem a partir do momento que existe uma lei, e essa lei de Deus por meu intermédio, ela existe, a lei de Sião, existe muito antes da fundação do mundo inteiro, porque eu também estava com o Senhor, e agora o Senhor é sobre mim, e por essa razão, a lei de Deus por meu intermédio, a lei de Sião, deve ser reconhecida, aceita. A lei de Sião deve ser confessada ou recebida, não só por toda a população mundial, para que venha o verdadeiro renovo, a restauração do reino ou da vinha do Senhor, outrora danhada ou danificada pela nação pecaminosa de Israel, para quem Deus deu carta de divórcio para sempre. O verdadeiro renovo, a restauração dos tempos ou do reino de Deus, só virá quando a população e a nação manauara, amazonense e brasileira aceitar, receber ou confessar e ainda pressionar o governo federal, para que o governo federal venha com urgência e diligência a aprovar, sancionar a lei de Sião, a lei de Deus por meu intermédio, para que venha a ocorrer o verdadeiro renovo. Ou seja, à medida que a lei de Sião, né, a lei de Cristo Jesus Sião for aprovada ou sancionada pelo governo federal em Brasília, de imediato seja feito um novo plebiscito com 3 ou 4 opções de escolhas, né, para que venha a restauração da vinha do Senhor, para que venha o renovo da restauração do reino de Deus, outrora danhado ou danificado pela nação pecaminosa de Israel, né? A igreja prostituta, caída e divorciada de Deus, porque Israel perdeu a primogenitura e a vinha do Senhor por toda a eternidade. Então cabe a nós, da nação e da população brasileira e etíope na África, porque eu tenho sangue, né? Eu tenho sangue da rainha de Sabá,
da rainha de Sabá, rainha da Etiópia, na África. Então, somente 2 povos podem participar desta batalha, o Guerra Santa, através de quem fizer primeiro, através de quem praticar primeiro ou fizer primeiro, um novo plebiscito com 3 ou 4 opções de escolhas, né? Se o meu povo etíope fizer isso, então o povo etíope vai sair na frente e será muito mais abençoada do que e será muito mais abençoado ou abençoada, né, do que o povo brasileiro, que teve a única ou a última, a única, né, ou a última oportunidade e a chance de fazer o bem, mas continuaram rejeitando e desprezando a lei e o sábado do Senhor por meu intermédio em nossos dias, os dias de hoje. Então, porque o Senhor deu carta de divórcio para sempre a toda a nação pecaminosa de Israel, e portanto Israel perdeu a primogenitura e a vinha do Senhor, somente 2 povos podem lutar ou praticar esta guerra verdadeiramente santa e sagrada. Como? Ponto de interrogação. Sem derramamento de sangue de si ou do próximo, apenas por meio de um novo plebiscito com 3 ou 4 opções de escolhas.